Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui então mais uma vez para falar sobre a história da igreja. E agora, propriamente, estamos falando sobre a história do Concílio de Trento. Pois o Concílio de Trento foi certamente o maior acontecimento da igreja dos últimos 500 anos. Porque o Concílio de Trento veio num momento assim em que a igreja estava abalada. Tinha sofrido 3 cismas. A Europa tinha feito reforma, mas fora da igreja. E era hora de fazer a reforma dentro da igreja. E isto estava acontecendo. Só que o Papa Paulo III, que começou tão bem o Concílio de Trento, faleceu em 49 e a primeira fase foi encerrada. Ela continuou graças ao Papa Júlio III, que foi eleito em 1550, e ele era também padre conciliar, estava disposto a continuar esta obra conciliar, e ele continuou imediatamente o trabalho do concílio em Trento, onde, de fato, já ele produziu muitos resultados, especialmente publicando documentos e decretos sobre a fé. Na parte da reforma, eu dizia na última vez que ele conseguiu avançar muito pouco, porque a reforma era a questão dos costumes. Era necessário mexer nos cargos. Acontece que alguns cardeais tinham muitos cargos. Cada cargo significava um salário, um soldo. E eles não faziam questão de renunciar a algum soldo destes. Então diziam, já direito adquirido. É um direito adquirido. Onde se batia num assunto desses, direito adquirido. Por exemplo, a questão da residência dos bispos. É claro que era melhor o bispo morar numa cidade grande, onde tinha todo o conforto, todas as possibilidades, próximo do Papa. 80 bispos moravam só em Roma. Então, levar esses bispos de volta para a sua sede, trabalhar lá na sua sede. Eles diziam, eu tenho direito adquirido. Já estou aqui há tanto tempo, agora não saio mais. Então, por isso, quando morre o Papa Júlio III, em parte até por desgosto, por não ter conseguido não avançar na reforma, foi eleito o Papa Carafa. Carafa era de Nápoles, era um cardeal sério, exigente, ele queria reforma. Mas ele disse, não adianta, por concílio não sai reforma. Nós temos que fazer a reforma com decretos. E ele começou realmente em Roma a fazer a reforma. E ele simplesmente mandava esses bispos de volta, dizia, volta para a tua sede, volta para casa, aqui tu não tem mais o que fazer. E começou a cortar os salários, começou a cortar os soldos. E no momento que começou a mexer no bolso, realmente muita coisa já foi se modificando. Muitos bispos voltaram para a sua sede, outros, pelo menos, foram voltando aos poucos, e também lá na sua sede, alguma coisa de reforma foi acontecendo. Mas o concílio estava parado. Todos estavam naquela angústia, vai ou não vai continuar esse concílio? E realmente não continuou durante todo o pontificado de Paulo IV. Paulo IV, que faleceu em 1559. Então, na morte do Papa Paulo IV, tratou-se imediatamente de criar um clima favorável à eleição de um cardeal conciliar, alguém que fosse membro do Concílio de Trento, alguém que tivesse uma boa perspectiva de Trento. Então, escolheram de Médici, Giovanni Angelo de Médici. Era já um cardeal de certa idade, mas ele tinha sido já inclusive relator no Concílio de Trento
na sua segunda fase, no tempo de Júlio III. Então ele agora foi eleito Papa, e ele então, aos poucos, vai criando clima para fazer uma nova fase, um novo período do Concílio de Trento. Chama a atenção que ele trouxe para Roma o seu sobrinho, um jovem de 18 anos, de boa formação, já formado em direito, trabalhava muito bem na diplomacia. Ele o trouxe para Roma para trabalhar ao lado do Papa, recebendo o título de cardeal. Era o cardeal sobrinho Carlos Borromeu. E realmente este Carlos passava dia e noite escrevendo cartas para um lado para o outro, convocando, trazendo bispos e explicando como deveria ser. E ele promulgava todas as ideias do tio do Papa Pio IV. Papa Pio IV, através de Carlos, então conseguiu realmente criar todas as condições para que agora viesse uma nova fase do Concílio de Trento e que viesse realmente a dar resposta àquelas indagações, aquelas perguntas que, sobretudo, Lutero fazia e os sucessores de Lutero e dentro da religião da congregação luterana estavam fazendo a toda hora. Então, este Carlos preparou os esquemas, tudo aquilo que deveria ser agora estudado, promulgado e decidido no concílio, em nome da Igreja, e que o Papa Pio IV estaria disposto a assinar e a assumir. Finalmente, então, em 1561, recomeça o concílio. Recomeça o concílio, já com todo aquele material preparado nas sessões anteriores, e agora, desta vez, vai-se diretamente ao assunto. Então, por exemplo, nas questões pendentes a respeito das indagações de Lutero, vem a questão da fé. E a questão da fé colocava a pergunta: comunhão sob duas espécies, como os luteranos faziam? A Igreja Católica responde: não precisa. Não há necessidade de comungar sob duas espécies. Porque, na verdade, quem comunga o corpo de Cristo é o corpo integral. Não há dúvida nenhuma de que é o Cristo pleno. Evidentemente, o Cristo sacramental. Não é um Cristo de carne e osso que a gente mastiga e sai sangue. Claro que não. É o Cristo sacramental, mas é o Cristo inteiro. Nós comungamos o corpo de Cristo, sangue de Cristo, toda a sua divindade, no momento da comunhão através da hóstia. Depois a questão ficou mais firme ainda, quando foi decidida a questão dos 3 degraus do sacramento da ordem. Sim, o sacramento da ordem que Lutero deixou de lado, disse não precisava, porque temos o sacerdócio comum, mas agora fica bem claro. A Igreja Católica preserva o sacramento da ordem em 3 graus. Primeiro grau para os diáconos, o segundo grau para os presbíteros e o terceiro grau para os bispos. Então, definida pelo Concílio de Trento nesta sua terceira fase. E quanto ao sacramento do matrimônio, também foi feito um tratado específico sobre o matrimônio. Sim, o matrimônio é verdadeiramente um sacramento. E nesse sacramento faz parte a indissolubilidade. Os nubentes estão ali dispostos a assumir uma vida inteira, totalmente um para o outro. Os dois se tornam uma só carne. E essa foi a definição de Trento. Um casamento indissolúvel. É um sacramento para toda a vida. Então, evidentemente, precisa ser preparado, precisa ter condições, precisa ter idade, precisa ter toda a liberdade para poder professar um ato que vai ter consequências para toda a vida. Finalmente, nos decretos sobre a fé, nós temos ainda alguns temas controvertidos, que, sobretudo, Lutero e seus seguidores estavam questionando muito. Por exemplo, o culto aos santos. Ora, nós
Na Igreja Católica, evidentemente, seguimos as determinações do Concílio de Nicéia II, onde se afirma que o culto de latria, de adoração, somente é o Cristo Eucarístico. Mas o culto de dulia se pode prestar a todos os santos, e o de hiperdulia a Nossa Senhora. Isto é um culto de veneração. Pode-se invocar. São testemunhos, são exemplos que estão diante de nós. Inclusive as relíquias. O que são as relíquias? Relíquias são pedacinhos da própria carne ou dos ossos desses santos, desses mártires, que estão aí no meio de nós, sendo venerados como sinais de santidade. Vem de alguém que se tornou santo, que viveu como santo. As imagens, o culto às imagens, é legítimo desde que não seja exagerado e não seja feito a adoração. Claro que nós não adoramos imagens, nós temos apenas a veneração de imagens. Sobre as indulgências, a doutrina das indulgências não pode se tornar, evidentemente, comércio de indulgências, mas que a indulgência é realmente uma forma que a Igreja invoca e apresenta como possibilidade a pessoa, já nesta vida, poder enfrentar castigos ou eventualmente penas que deveriam ser absorvidos depois da morte. A Igreja afirma que sim, desde que seja algo oficial, desde que a pessoa com isso caminhe para a sua conversão e desde que ela faça isso na expectativa da vida eterna. Claro que a Igreja, de novo, aprova também, afirma categoricamente o purgatório. Existe o céu, existe o inferno e existe uma purificação. O purgatório, que já está sustentado até em textos do Antigo Testamento, sobretudo o texto em que no Antigo Testamento se esperava uma vida eterna, e nessa vida eterna uma fase ainda de purificação. Então agora isto é aprovado e assumido pelo Concílio de Trento nesta sua última fase no tempo de Pio IV. Na próxima vez nós vamos falar mais sobre as reformas do Concílio de Trento. Recebam todos então hoje mais uma vez a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.